O projeto para o Parque Linear é fruto do processo entre negociações de terrenos para a construção de edifícios residenciais e mobilizações sociais para a conservação das matas ciliares do rio Córrego Grande, pertencente à bacia hidrográfica do Itacorubi. Segundo as fontes que pesquisamos, entre 2012 e 2014, o projeto foi discutido entre a comunidade local, as equipes científicas e as autoridades públicas da prefeitura para que fosse efetivada uma área que contemplasse a preservação da mata ciliar do rio Córrego Grande, com áreas públicas de lazer e ciclovias. O rio Córrego Grande, que surge da região de nascentes do Parque do Maciço da Costeira, corre com seus afluentes pelos bairros Córrego Grande, Parque São Jorge e Santa Mônica, até encontrar o Parque Municipal de Itacorubi, se incorporando ao rio Itacorubi, que atravessa o manguezal e desemboca na Bahia Norte. O papel do rio Córrego Grande como corredor bioecológico entre as duas unidades de conservação se tornou emergente perante o avanço dos projetos imobiliários. Em 2014, as negociações entre os setores públicos e privados levaram à Lei nº 9.455 de 2014 como uma medida de compensação pela construção dos edifícios Safari Studio Gallery, Palácio de Veneza, Jardins da França e The Spot, que ocupam o terreno antigamente conhecido como Fazendinha. O resultado dessa implementação foi apenas um trecho do Parque Linear, especificamente na região dos condomínios prediais no Córrego Grande. Uma série de calçadas interligadas por uma grande ponte com deck de madeira que atravessa o rio, formando um parque urbano público entre os prédios residenciais integrados ao que restou da mata. Tudo isso de uma maneira que permanece numa sensação de como aquela área urbanizada e como o rio pertencesse aos condomínios ali presentes, e não à comunidade. No plano original do Parque Linear, fruto da mobilização do Fórum da Bacia do Itacorubi com as associações de moradores dos bairros, o intuito da implementação seria uma categoria de parque que buscaria preservar os sistemas ecológicos contínuos e as matas nas bordas de rios e córregos, de modo a contribuir com a conservação das unidades fragmentadas pela ocupação urbana. Estabilizar o rio Córrego Grande por inteiro, como um corredor ecológico, além de garantir e proteger o fluxo das águas, também contribuirá para o trânsito de espécies entre as áreas protegidas, garantindo uma maior variabilidade genética entre as comunidades, ponto saudável para a preservação das espécies de fauna e flora. Essa imagem nos desenha a região entre o Parque Natural do Maciço da Costeira, na área do trecho 8, e a área do Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi, no trecho 5. A região entre o trecho 8 e 7 compreende o bairro Córrego Grande e representa a área em que a vegetação está menos afetada, apesar de o rio estar recebendo esgotos domésticos ao longo desses trechos. No trecho 8, boa parte do rio Córrego Grande corta terrenos de residências e condomínios fechados de casas. O trecho 7 compreende a área onde foi implementada a primeira parte oficial do Parque Linear pelas construtoras dos prédios que construíram no terreno da antiga fazendinha. Como era uma contrapartida para o uso do terreno, as construtoras realizaram um trabalho, mas como foi dito, de maneira insuficiente para a conservação. O trecho 7 termina sob a pequena ponte que divide a porção do Córrego Grande com a entrada para o bairro do Parque São Jorge e Santa Mônica. O trecho 6 compreende o atravessamento do rio Córrego Grande
pelos bairros do Parque São Jorge e Santa Mônica. Até agora, desde a aprovação da lei que autoriza a implementação do parque, nenhuma obra, replantio ou manejo foram feitos para a estabilização e conservação da vegetação da mata ciliare do rio. Há trechos com margem suficiente para a implementação do parque, assim como há trechos onde residências foram construídas junto ao rio, em áreas de grande risco de alagamento. Durante a elaboração do projeto, o Fórum da Bacia do Itacorubi apontou que a implementação do parque nessa região poderia favorecer, além da conservação do rio, a possibilidade de implantação de trechos de ciclovias que ligassem o bairro Córrego Grande à Avenida Madre Benvenuta no Santa Mônica, contribuindo também para a mobilidade urbana. Além disso, outros objetivos foram propostos na criação do parque: revitalizar o ecossistema do rio e do manguezal, protegendo a flora, a fauna e o solo, criar e manter equipamentos de recreação, contemplação, cultura, esporte e práticas de sociabilidade, criar, implantar e manter estruturas físicas que permitam o escoamento, infiltração, detenção e manejo das águas pluviais com sustentabilidade, criar corredor de articulação com múltiplas finalidades, integrando as políticas de conservação ambiental, mobilidade, segurança, educação, cultura, saúde, valorização econômica e atratividade turística. O conceito de corredores ecológicos surgiu em 1990 e é uma das principais estratégias utilizadas na conservação da biodiversidade. No Brasil, os corredores ecológicos são planejados e executados pela iniciativa governamental, pelas ONGs ambientais e pelos movimentos sociais. Os corredores ecológicos vêm sendo utilizados em diferentes contextos, com diferentes definições e em escalas diversas. Esse instrumento está previsto na legislação brasileira desde 1993. A Resolução número 9 de 1996 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelece parâmetros e procedimentos para a identificação e proteção de corredores ecológicos. De acordo com a resolução, os corredores devem ser construídos nas matas ciliares em toda sua extensão, e caso essa não exista, a recomposição florística deverá ser feita com espécies autóctones. A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, impõe em seu artigo número 25 que as unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Entende-se por zona de amortecimento o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Durante a pesquisa, conversamos com um morador do Córrego Grande que nos explicou como essas zonas de amortecimento não vêm sendo respeitadas na borda do Parque Natural do Maciço da Costeira, próximo à região do Parque Linear, onde a atual gestão da Prefeitura de Florianópolis, passando por cima das recomendações do SNUC, autorizou a construção do condomínio Brisas da Ilha, pela empreiteira D'Agostini, que avançou cerca de 3 hectares no subbosque da zona de amortecimento do parque. Constatamos
que nessa região da Bacia do Itacorubi, apenas o Parque Natural do Maciço da Costeira e o Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi estão devidamente registrados e amparados pelo SNUC. Ou seja, o Parque Linear oficialmente não está registrado enquanto unidade de conservação. Mesmo após a apresentação de todos os estudos que ressaltaram a importância da implementação do parque, o trabalho para a efetivação do sistema de unidade de conservação ficou feito pela metade. O Rio Córrego Grande não está devidamente amparado. Até agora, o que ficou no foco foi apenas o apelo conceitual urbanístico de integração com a natureza dos novos prédios, ao invés da maior relevância na preservação do corredor ecológico enquanto rio e enquanto conexão entre as unidades de conservação. Um exemplo nítido de como o Rio Córrego Grande não está sendo conservado de uma maneira adequada está nos registros de trabalhos de pesquisa realizados na região, que identificaram inúmeras saídas de água não tratada com efluentes domésticos e comerciais sendo desembocados no rio. É possível também perceber ao passear em algumas alturas do rio um odor desagradável, bem como observar o acúmulo de lixo em algumas partes das margens. O maior argumento a favor da implantação e restauração dos corredores biológicos e ecológicos é o fato de ser uma estratégia viável para as áreas de fragmentação florestal. Enfrenta-se uma série de dificuldades no gerenciamento das unidades de conservação, devido ao crescente isolamento dessas unidades com as áreas naturais. Em razão disso, há um certo confinamento de espécies, que ficam sujeitas a riscos ambientais e suscetíveis à extinção, uma vez que isto compromete a sua variabilidade genética. Vale citar o exemplo da planície Entre Mares, no sul da ilha, onde existe a unidade de conservação Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, que não possui conectividade com outras áreas preservadas. Portanto, não basta que existam e criem-se unidades de conservação. Sem conectividade, essas áreas não passarão de fragmentos isolados, mesmo que alguns sejam um pouco maiores e outros um pouco menores. Pensando essa conectividade, algumas propostas de corredores são: corredor biológico. Refere-se à conectividade estrutural ou física de habitats íntegros, entre áreas de conservação priorizadas, essencialmente formadas, mas não apenas, de vegetação. Corredor ecológico. Refere-se à restauração de funções ecológicas nos espaços de conexão para que a paisagem permita conectividade para o desenvolvimento de processos ecológicos. Podem-se combinar corredores contínuos ou descontínuos e realizar intervenções para a restauração ecológica. Corredores de conservação. Refere-se à soma de diferentes estratégias de planejamento regional de proteção em um determinado território, selecionado como uma entidade para o planejamento e implementação de ações de conservação e preservação em grande escala, onde a conservação pode conciliar a demanda de uso do solo e desenvolvimento econômico. Desse modo, fica evidente que existe um aparato legal para a criação desses corredores de biodiversidade, e se faz necessário e urgente a conectividade dos remanescentes florestais da ilha de Santa Catarina. O Plano Municipal da Mata Atlântica, lançado recentemente em 2020, em seu 5º capítulo, aponta 13 diretrizes para a conservação e recuperação da Mata Atlântica no município de Florianópolis. São estratégias e ações que indicam alguns caminhos que, aliados à implementação da SNUC,
podem garantir a restauração e conservação dos bolsões de matas nativas e fragmentos de paisagens naturais. Dentre esses 13 objetivos, ressaltamos 8 que indicam a importância da efetivação por completo do Parque Linear entre o Parque Natural do Maciço da Costeira e o Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi. Ainda, esse mesmo Plano Municipal da Mata Atlântica indica a importância de se estabilizar e se conservar áreas arborizadas no perímetro urbano. No texto do plano, recorre-se ao apelo funcional da presença das árvores. Porém, mais que isso, ressaltamos aqui que é importante se estabelecer uma noção do patrimônio natural, que não é apenas um bem comum a todas as pessoas, mas sim um sistema natural necessário para a regulação dos ecossistemas, situação que garante a existência da própria vida, na qual todas nós, pessoas em populações, fazemos parte. Elevar a permeabilidade do solo, controlar a temperatura e a umidade do ar, interceptar a água da chuva, proporcionar sombra, funcionar como corredor ecológico, agir como barreira contra ventos, ruídos e alta luminosidade, diminuir a poluição do ar, sequestrar e armazenar carbono, proporcionar bem-estar psicológico, são algumas das funções elencadas pelo Plano Municipal quanto à importância da arborização urbana. As mudanças climáticas se manifestam cada vez mais através dos fatos que aparecem ao redor do globo. O estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, sobre as possíveis mudanças do clima para o Brasil até o final do século XXI, traz prováveis cenários para as diferentes regiões do país e seus possíveis impactos. Com relação à região sul, os estudos apresentam 2 possíveis cenários. Um pessimista, com um aumento médio na temperatura de 2,4 graus Celsius, e outro otimista, com um aumento de 1,3 graus Celsius. Em ambas as hipóteses, se prevê o aumento nas precipitações pluviométricas na forma de chuvas mais intensas e irregulares, além de um possível aumento de ciclones extratropicais, da frequência de ondas de calor e elevação do nível do mar. Essas mudanças poderão provocar aumento de enchentes urbanas e deslizamento de encostas, assim como alterações nos ecossistemas naturais e costeiros. No município de Florianópolis, diferentes ambientes serão diretamente impactados, caso as previsões se confirmem. Os manguezais, localizados nas zonas entre marés e vulneráveis à variação do nível do mar, assim como as populações humanas que vivem nas bordas destes ambientes. As regiões de margens de rios também serão afetadas com o aumento das chuvas, colocando em risco construções que estejam muito próximas aos leitos. As lagoas, que devido à elevação do nível do mar, resultarão um aumento da área do espelho d'água, assim como a elevação do nível freático, causando alagamento das áreas adjacentes. As planícies costeiras ou sedimentares, principalmente as áreas próximas às costas e densamente povoadas, ficarão vulneráveis à erosão devido ao aumento do nível do mar e aumento da energia das ondas e marés. Com isso, fica cada vez mais desenhado aos olhos a importância de as preocupações e ativismos pela conservação da natureza não tratarem as unidades de conservação de maneira isolada. Cada impacto fruto dos conflitos com empresas de urbanização influencia todo o ecossistema de uma região. Uma ação que visa a preservação
corre o risco de não alcançar os seus objetivos quando não se atentam a esse fato. Partir da visão do conjunto de unidades se mostra como a melhor alternativa para a conservação do patrimônio natural como um todo, frente a esse processo urbanístico que drena a possibilidade de manutenção da vida a conta-gotas. O ecossistema do maciço da costeira depende do berçário que é o manguezal do Itacorubi, tanto quanto o manguezal do Itacorubi precisa que as águas das nascentes do maciço da costeira contribuam com o seu alagamento sem poluição. E essas reciprocidades estão por aí em toda parte.